A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição A Apostasia dos Últimos Dias. Na reflexão bíblica de hoje, vou conceituar o termo apostasia, enumerar as características de uma sociedade apóstata e vamos tentar aqui compreender como é possível vencer a apostasia. Aproveite aí para você se inscrever no canal se ainda não se inscreveu e acione o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, abençoe outras vidas, dando-lhes a oportunidade de entender a palavra de Deus através dessas reflexões. Diga de qual cidade você está conectado na lição. O texto de referência da reflexão bíblica de hoje está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, e nesse texto o apóstolo Paulo, ele exorta os ministros de Cristo a pregar a sã doutrina em todas as ocasiões. O versículo do dia está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz: Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Na verdade aplicado, o pastor César Rosa, que é o comentarista das lições deste trimestre, ele afirma que a apostasia é sinal da iminente vinda de Cristo. O apóstolo Pedro, ele orienta a cada cristão a orar e vigiar, porque o diabo, o maior adversário da alma humana, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, Satanás ele está buscando a quem possa fazer perder a comunhão com Deus e perecer envolvido pelo sistema mundano que é ímpio, imoral, corrupto e profano. Paulo ele também alertou sobre o risco de um cristão comprometer a sua integridade espiritual e se apostatar na fé. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, Paulo diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Cabe ao cristão se preparar por meio das orientações bíblicas a fim de não se tornar presa do inimigo que se utiliza de sutilezas, de estratégias extremamente enganosas para embaraçar o cristão, fazê-lo abandonar a fé e profanar, tratar com irreverência, com desprezo ou tornar comum as coisas sagradas ou até mesmo fazer mau uso do que é preciso ser feito na vida espiritual. Para enganar os fiéis ou manter as pessoas ímpias distantes da verdade sagrada, o inimigo ele se transforma para se fazer parecido com um anjo de luz para enganar as pessoas. É preciso buscar conhecimento de Deus por meio da leitura bíblica, da oração e do jejum para se ter vitórias significantes diante da apostasia que assola a humanidade e diante dos levantes do inimigo para fazer com que os cristãos se apostatem da fé cristã. Ainda que o foco da reflexão de hoje seja aí a definição de apenas um termo traduzido por apostasia na língua portuguesa, me permita trazer aqui a definição de dois termos gregos traduzidos por apostasia na língua portuguesa. O objetivo é evitar confusão teológica por falta desse esclarecimento, o que poderia levar a pessoa a acreditar que o termo apostasia apenas tenha um único sentido no contexto geral das Escrituras. O primeiro termo grego traduzido por apostasia na língua portuguesa é aparizo, que significa levar repentinamente, salvar alguém do perigo. Esse termo se encontra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, e Paulo se utiliza desse texto para se referir ao rapto, ao arrebatamento da igreja, momento em que o Espírito Santo ele vai deixar de atuar na terra por ter terminado a dispensação da graça e o anticristo, ele em seguida estará se revelando à humanidade. Veja o texto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, ou seja, aconteça aí o aparizo, sem que a igreja seja levada repentinamente da terra, sem que a igreja seja salva do perigo e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Na sequência do texto, 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 7, Paulo aborda sobre a suspensão da ação do Espírito Santo na igreja cristã na terra, por ela ter sido retirada repentinamente da terra, por ela ser salva do perigo de estar sob o domínio do anticristo na grande tribulação. Apesar de o termo aparizo ser traduzido por apostasia na língua portuguesa, o foco da reflexão de hoje é o termo apostesontai, utilizado por Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, para dizer: o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, apostesontai, ou seja, apostatarão alguns da fé,
Alguns abandonarão a fé cristã por dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, o termo grego apostezontai, ele traz o mesmo sentido do termo em latim apostasia, que significa abandono de um partido, traduzido pelo comportamento das pessoas em se distanciarem, em abandonarem de forma consciente a fé cristã e se rebelarem contra os princípios cristãos, de elas rejeitarem conscientemente os ensinamentos doutrinários de Cristo e se filiarem ao sistema mundano dominado pelo príncipe das trevas e seus súditos infernais e, por isso, se tornam pessoas ímpias, imorais, corruptas e profanas. Deus só permite a manifestação da operação do erro para que as pessoas creiam na mentira, porque as pessoas elas rejeitam a verdade doutrinária expressa nas Escrituras Sagradas. As pessoas aderem às heresias propagadas pelos falsos mestres, pelos falsos profetas que estão a serviço de Satanás, propondo um falso evangelho que não transforma a vida do pecador, que permite o pecador ele dizer que aceitou Jesus, mas continuar com as mesmas práticas, com o mesmo estilo de vida comum a uma pessoa ímpia, a uma pessoa não cristã. Muitas vezes a desconstrução do genuíno evangelho está ocorrendo até mesmo dentro das igrejas cristãs, tendo em vista os agentes do inimigo estarem infiltrados nelas, vivendo um falso cristianismo, detectando os insatisfeitos dentro das igrejas e organizando grupos para se levantar contra as lideranças que ainda se propõem a pregar o genuíno evangelho. Paulo ele ponderou que os falsos mestres eles estão dispostos até a falar em coisas perversas na tentativa de causar confusão teológica quanto ao que é ensinado como princípio cristão, bem como quanto ao que se deve ser combatido por macular o evangelho e invalidar o sacrifício de Cristo. Quanto aos falsos mestres que fazem as pessoas abandonarem conscientemente a fé cristã e se rebelarem conscientemente contra os princípios bíblicos, o apóstolo Judas diz: estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. É plenamente possível de um cristão genuíno ele detectar essas pessoas e se precaver de ter a vida espiritual prejudicada por elas, pois o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Nós temos a mente de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo, diz o apóstolo João. Além do abandono doutrinário, a apostasia moral é outro mal que deve ser evitado a todo custo e combatido de forma veemente dentro da igreja, pois afronta a santidade de Deus, distancia a pessoa da fé cristã e leva a pessoa a se rebelar contra a palavra de Deus e retornar às práticas comuns à natureza humana pecaminosa, se tornar impura, sem santidade e sem possibilidade de ser beneficiada pelo amor, pela misericórdia, pela bondade e pela compaixão divina. Até mesmo pessoas que tenham experimentado a comunhão com Deus num nível profundo e exercido ministérios, correm o risco de cair, de abandonar conscientemente a fé cristã e de se rebelar conscientemente contra os princípios cristãos, se voltando a viver sob o domínio da natureza humana que é carnal e tendenciosa ao pecado. A apostasia moral, o abandono dos princípios morais instituídos por Deus de uma forma consciente, leva a pessoa a ser amante de si mesma, avarenta, presunçosa, soberba, blasfema, desobediente a pai e mãe, ingrata, profana, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadora, incontinente, cruel, sem amor para com os bons, traidora, obstinada, orgulhosa, mais amiga dos deleites do que amiga de Deus. Pode até que essa pessoa tenha a aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Quanto a esse tipo de pessoa, a orientação bíblica é firme e diz: destes, afasta-te. O pastor César Rosa, ele frisa ainda em seus comentários que essas características mencionadas por Paulo a Timóteo são semelhantes às obras da natureza humana tendente ao pecado que Paulo relacionou na carta aos Gálatas, cuja sentença final Paulo diz: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Parafraseando o que disse o pastor Davi Nassif, a apostasia nos últimos tempos
o abandono consciente da fé cristã e dos princípios cristãos relacionados com a doutrina e com a moral mostra o quanto precisamos estar alertas, pois a volta de Jesus está muito próxima. As Escrituras Sagradas alertam que os últimos dias serão tempos trabalhosos. A igreja cristã cabe permanecer fiel a Deus em todos os aspectos e em todas as áreas da vida humana e também espiritual. O termo grego utilizado por Paulo e traduzido para a língua portuguesa como trabalhosos é chalepoi, cujo significado é difíceis, ou seja, os últimos dias serão tempos difíceis, tendo em vista o desprezo aos padrões morais estabelecidos por Deus, ao abandono consciente da fé cristã e à rebelião consciente contra as verdades bíblicas. É lamentável, pois o que se vê é uma sociedade literalmente entregue ao pecado e tentando influenciar a igreja, tentando levar a igreja a se afastar da comunhão com Deus e se apostatar da fé cristã. O estilo de vida hipermoderno traz um convite a uma vida desregrada e sem limites, dominada pelo liberalismo teológico e moral, que coloca tudo na condição de permitido, onde o limite é o da realização pessoal. É dominada também pelo imediatismo, onde tudo tem que ser para já, tem que ser urgente, dominada pela agitação extrema das pessoas que não criam raízes e mesmo com ações espontaneamente, sem pensar, sem projetos ou sem planejamento, essas pessoas querem resultados expressivos, resultados positivos. Dependendo da circunstância e do momento, as pessoas mudam de opinião sem nenhuma dificuldade, com base apenas nos interesses pessoais, tendo em vista aí a flexibilidade doentia, que é característica da hipermodernidade. As pessoas não se preocupam com seus semelhantes, a menos que possa tirar proveito pessoal nisso, o que revela aí uma indiferença sem precedentes. As pessoas na hipermodernidade, em geral, estão dominadas pela busca do prazer de forma hedonista, que tira a racionalidade, tira a razão humana, pois leva a pessoa a desejar o prazer imediato e a qualquer custo, e que é aí manifestada na tão famosa paixão cultuada por muitas pessoas. Na hipermodernidade, o que mais conta não é o meio, não é a forma de se conseguir alguma coisa, mas o fim, o resultado que a pessoa deseja obter. Isso tem contaminado as famílias, tem perturbado e transtornado o Evangelho de Deus e é veneno puro para uma vida física e espiritual saudável. Leva a pessoa à apostasia, tanto quanto às questões doutrinárias, quanto às questões relacionadas com a moral. Para o escritor Lipovetsky, a sensação é que se as pessoas não agirem assim, corre o risco de desaparecer na hipermodernidade. A conclusão a que chegou Lipovetsky em 2004, quando criou o conceito de hipermodernidade, no primeiro século da era cristã, já foi causa de preocupação de Paulo, ao ponto de ele instruir a Timóteo sobre a necessidade de se ter o cuidado de se combater essas características danosas que levam à apostasia espiritual, ao abandono consciente da fé cristã e leva a pessoa a se entregar a um estilo de vida pecaminosa. A orientação de Jesus é: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Paulo, nas suas orientações a Timóteo, ele advertiu ainda sobre o tempo em que as pessoas, por não aguentarem ouvir a verdade, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão seus ouvidos da verdade, voltando seus ouvidos às fábulas que são contadas para atrair as pessoas. O dicionário Aurélio ele define o termo fábula como sendo historieta de ficção, narração sem importância, mito, lenda, coisa imaginária. No dicionário Vini, o termo fábula no grego é mutos, um contraste com o termo grego aletheia, cujo significado é verdade, e com o termo grego logos, que significa palavra, história, narrativa de fatos. Olhando essas definições, fica claro que o ato de as pessoas desviarem os seus ouvidos da verdade e se voltarem às fábulas descreve as características das pessoas que preferem abandonar conscientemente os preceitos bíblicos que ensinam as pessoas a adorar a Deus em espírito e em verdade e se aventurarem atrás de inovações, de modismo sem respaldo teológico do contexto geral das Escrituras.
simplesmente porque massageiam o ego das pessoas e atendem às expectativas pessoais quanto ao estilo de vida liberal e descompromissada com a vontade de Deus. O Evangelho de Cristo, ele não deve ser ajustado às pessoas, são as pessoas que precisam se ajustar ao Evangelho de Jesus Cristo para serem salvas. No entanto, infelizmente, ao invés de a igreja gastar tempo e energia na busca por pessoas ainda não convertidas a Cristo, que estão fora da igreja, às vezes sem força para ir à igreja, infelizmente, a igreja está precisando empreender todos os esforços para segurar as pessoas que já estão dentro das igrejas, enquanto outras estão morrendo sem serem evangelizadas, sem serem alcançadas pelo Evangelho, sem conhecer a Jesus, sem alcançar a salvação eterna. Foi pensando nos tempos trabalhosos, nos tempos difíceis, que Jesus se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. O espírito de apostasia, de afastamento consciente da fé cristã, de rebelião consciente contra os princípios bíblicos, é um assunto recorrente e anuncia o fim dos tempos. Jesus alertou dizendo: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando o amor ele se esfria quanto a algo ou a alguém, é porque ele foi transferido para algo ou para alguém diferente e se aquece quanto ao que ele foi transferido. Quando Jesus diz que o amor aos princípios cristãos se esfriaria em razão da multiplicação da iniquidade, é porque a iniquidade ela pode roubar o amor dedicado aos princípios cristãos. É porque a iniquidade faz com que o amor cristão seja transferido a ela e, por isso, domina e incentiva a mente humana a desfrutar dos prazeres da iniquidade. Por isso, Paulo alertou a igreja cristã sobre as características dos homens amantes de si mesmos que geram apostasia, geram afastamento consciente da fé cristã, geram rebelião consciente contra as verdades sustentadas pelo Evangelho. A igreja cristã ela sofreu terrivelmente com muitas heresias e perseguições que levaram muitos cristãos a abandonarem de maneira consciente a fé cristã, mas mesmo assim, a igreja primitiva ela conseguiu se manter resiliente, servindo ao Senhor, por perseverar na doutrina dos apóstolos e também na comunhão. A doutrina cristã ensinada pelos apóstolos, além de fortalecer a comunhão da igreja primitiva com Cristo, foi a única arma eficaz para combater as heresias, de impedir os recuos em consequência das perseguições e combater a apostasia, evitando que os cristãos primitivos abandonassem de forma consciente os princípios cristãos. Na atualidade, para o cristão não se apostatar, não abandonar a fé cristã de maneira consciente, para o cristão permanecer na verdade ensinada por Jesus, é necessário que o espírito de apostasia ele seja combatido por meio do ensino bíblico, observando o contexto geral das Escrituras. O abandono, o distanciamento consciente das verdades bíblicas expressas no contexto geral das Escrituras provoca degradação moral e doutrinária, tanto na vida da pessoa quanto na vida de quem estiver em seu círculo de convívio comum, pois o mau exemplo de uma pessoa arrasta muitas outras pessoas à destruição da comunhão com Deus e até mesmo à perdição eterna. Paulo ele reforça a necessidade de se permanecer na verdade bíblica, pois toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amar a verdade propagada no Evangelho de Jesus Cristo coloca a pessoa na posição de aversão da iniquidade. Proporciona à pessoa um fundamento sólido, capaz de dar sustentação na fé cristã, de combater a apostasia, de combater o abandono consciente da fé cristã e a rebelião consciente contra os princípios bíblicos. Isto porque o Evangelho de Cristo ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O fato de a volta de Jesus estar se aproximando, na atualidade, mais que em todas as épocas anteriores, o inimigo ele tem arregimentado seus súditos para se infiltrarem nas igrejas e, se possível, destruir o rebanho do Senhor. Cabe a cada cristão, além de permanecer firme na fé, combater o espírito de apostasia que tem se multiplicado dentro das igrejas por meio de falsos mestres ou de pessoas insatisfeitas
que se prestam a servir o inimigo e acabam prejudicando a igreja. Seja sóbrio, cumpra seu ministério. Foi e é o sábio conselho do velho apóstolo Paulo, que foi exemplo de resignação, de resiliência, de perseverança na fé em Cristo e no exercício ministerial, combatendo a apostasia, combatendo o abandono consciente dos princípios cristãos. A preocupação e instrução de Paulo deixa evidente que até mesmo obreiros, ministros da palavra de Deus, correm o risco de esmurecer diante das conturbações que são provocadas pelos homens amantes de si mesmos, infiltrados dentro das igrejas, sem se converter a Cristo de maneira genuína ou por se esfriarem na fé e se apostatarem. À medida que a igreja de Cristo avançar no combate às heresias e aos levantes dos apóstatas, dos homens amantes de si mesmos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A partir do momento que uma pessoa aceita Jesus e se dedica a viver uma vida cristã sustentável, ela recebe a autoridade de Deus para prosseguir na jornada cristã como igreja de Cristo. E como representante de Deus na terra, é responsabilidade do cristão permanecer na dependência de Deus, pois o mesmo Deus que chama a pessoa ao arrependimento, à conversão, à confissão dos seus pecados, é o mesmo Deus que o capacita a se fortalecer na fé todos os dias para cumprir a sua missão de servo de Deus na terra com louvor e ter ousadia de dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É preciso cuidado com os desvios doutrinários e morais, pois eles são a porta de saída das pessoas da presença de Deus para elas abandonarem de maneira consciente a fé cristã e se rebelarem conscientemente contra Deus. Que Deus te dê discernimento espiritual para detectar e combater os falsos mestres que disseminam heresias e incentivam comportamentos e atitudes prejudiciais a uma vida cristã autêntica. É dever moral do cristão viver uma vida de santidade. Portanto, se permita ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus na busca por santidade, bem como no preparo para ajudar e incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. Levante a sua cabeça, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé, e você conseguirá sobreviver no mundo físico e espiritual, mesmo em tempos trabalhosos, mesmo em tempos difíceis. Nunca se curve diante das conveniências dos falsos ensinamentos, diante do evangelho profanado e adulterado. O genuíno evangelho de Cristo, ele gera mudança na vida do pecador arrependido e gera mudança também na condição de não salvo para a condição de salvo em Cristo Jesus. Zele por sua vida espiritual e pela vida espiritual de sua família. Se esforce para contribuir na igreja que você congrega com o fortalecimento e com a consolidação das doutrinas bíblicas. Se for o caso, se utilize do vento do norte, ou seja, se utilize até mesmo da sua fisionomia facial para demonstrar que não concorda com os falsos mestres, com aqueles que tentam impor inovações sem base no contexto geral das Escrituras, cujo objetivo é apenas satisfazer seus desejos pessoais que são egoístas, profanos, que nunca estão preocupados em preparar vidas para a eternidade, mas apenas ter discípulos andando após si. Se conscientize, internalize e propague a verdade de que o Evangelho de Jesus Cristo possui tudo que o ser humano precisa para seguir na jornada cristã, vencer as aflições e tomar posse dos novos céus e nova terra por herança eterna. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.